Boa noite. Tá? Boa noite. Depois dessa obra de arte, não é? Essa melodia da terra, da memória, das palavras, acho que a gente não vai apresentar André, Alberto, Wellington, Davi, Edmilson, eles vão se apresentar, tá? Eles vão falar, vão se apresentar e depois nós vamos começar o debate, tá? É só se apresentar, pode falar. Boa noite a todos, né? Meu nome é André de Oromiti, sou do estado de Rondônia, né? Município de Guajará-Mirim. É com muita satisfação que eu estou aqui, né? E conforme for as perguntas, a gente vai tentando se dialogar junto, tá bom? Aniette, nhane putumbaji pecha che au aipa ne apu pecha tembiapo aru aguere pecha aru pecha tikinha dreconya mambaretenga ne pecha unho tanga aguere tanto pende apu universidade por aguere pecha peiko pe mambaretenga agu pecha primeiramente, assim, eu agradeço muito ao Nhanderu, né, por ter iluminado a minha vida, por trilhar esses caminhos. E agradecer o convite, né, assim, os professores, a vocês que participaram aqui, a vocês que vieram prestigiar cada um de vocês. Agradeço em nome do Nhanderu, que faz essa caminhada, a gente caminhar junto. Então, eu sou Alberto Álvares, em português, mas eu tenho meu nome em Guarani, que é Tupanaã. E eu sempre falo que só a minha parada é no Rio de Janeiro. Então, eu sou de toda parte. Então, também fico muito feliz de retornar de novo ao Espírito Santo, no qual eu morei 8 anos aqui na aldeia dos Guarani. Aqui. Então, é isso, gente. E a gente vai conversar, depois vou falar dos processos dos filmes, como é que foi. E eu fico muito feliz, assim, não estrear, assim, mas deixar, assim, uma pré-estreia, porque ele tem umas partes que vai ser corrigido ainda e a gente vai fazer um grande evento no Rio de Janeiro, quem estiver passando por lá, acho que talvez no começo do ano, a gente vai fazer encontros dos Xeramões para a gente lançar mesmo o filme para o mundo, assim, né? Porque é importante isso. E vocês são as pessoas, são a segunda sessão que vocês tiveram essa oportunidade de assistir e não rodou, esse filme não rodou ainda na aldeia porque não tive tempo, e aí eu vou levar a gente depois, por isso que a gente vai fazer esse encontro, um grande encontro dos personagens, dos mais velhos, de lideranças, enfim, e tudo assim, no Rio, né, para a gente começar a lançar mesmo, porque ele vai ser mais longo ainda, porque tem algumas coisas que eu vou colocar ainda. Mas, enfim, é isso, né? Depois eu vou falar um pouco, né? Era isso, né? Então, passar para os parentes aqui. Também fiquei feliz, assim, presente dos parentes aqui. Acho que isso fortalece cada vez mais a gente. E o parente... Como é que é? O Estupiniquim e o Jeromiti. Eu sou de Rondônia, estava conversando muito e é isso. Yandé Pitunopá, Ixé Tupinacuia, Tabá para o Brasil, Aracruz, Icové Munguetá, Opá, entendeu? Agora traduzindo. Boa noite a todos. Eu me chamo... eu sou o Hélio da aldeia de Pau-Brasil, Aracruz, Tupiniquim. Nome em tupi, Givatã Tupã. E é um prazer falar com todos vocês, entendeu? Vou passar aqui para os meninos aqui, eles vão falar um pouquinho. E é uma grande honra estar presenciando um filme tão bonito, assim, dos Guaranis, uma aldeia que eu convivo muito, lá em Tequaporã, Piraquaçu, eu frequento muito a UPUI de lá, entendeu? E é muito importante ter, até conhecer o parente também de Rondônia. Teoricamente, é o primeiro contato que eu tenho assim, com outra etnia que não seja Guarani, e Pataxó e Krenak, os outros NIC que eu tive. É uma grande honra estar aqui, entendeu? Presenciando isso, com essa plateia.
que poxa, é bom ver que valoriza a cultura indígena, porque teoricamente onde moramos, Aracruz, a cultura indígena não é muito bem vista, entendeu? Aí lá é igual para eles vender o artesanato. Tem que matar um leão por dia. A gente, para viver a cultura lá, tem que matar um leão por dia também. Entendeu? É bem complicado. Vou passar para os meninos aqui que eles vão se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Davi, em Tupi, Arabião Moconha. É um prazer estar aqui com vocês. Tchané Pituna, boa noite. Sou o Edmilson, nome indígena é Iabeté. E é um prazer estar junto com os parentes aqui. E agradecer pelo convite a Celeste, tal, participar da mesa. Quem começa? Boa noite. Acho que agora a gente vai começar pelas considerações do Alberto, né, Alberto? Sobre o filme, sobre a trajetória. Acho que você quer fazer algumas palavras. Acho que com você. Comigo, então vamos nessa. Eu vou começar a falar um pouco da minha caminhada assim, no filme, né? Que eu sempre lembro de um aluno meu quando trabalhava aqui na Três Palmeiras, na aldeia Guarani, né? E ia rolar um filme de ficção, que como a noite apareceu, e todos queriam ser protagonistas de filme, né? Eu falei, eu estava dando aula, no final da aula, assim, eu ia embora, assim, para casa, aí um aluno meu falou assim para mim, Alberto, professor, você não vai fazer teste, não? Eu falei, não vou fazer, acho que quem sou eu para chegar e fazer esse filme? Ele falou, mas não custa nada para você fazer. Aí eu pensei, realmente, o menino está certo, meu aluno. Eu falei assim. Aí eu fiz o teste, eu passei, eu fui até o final, assim, aí eu gravei esse... Como a noite apareceu, um do protagonista do filme. Mas ali, quando comecei a gravar, e apareceu assim, aconteceu uma coisa muito real, assim falando, a gente gravando o filme indígena é contado pelos próprios brancos, mas a gente também é gravando como um cinema da imagem do índio congelado. A gente tinha que gravar com tanguinha, pintura, né? Então, cada vez mais a gente reforçando isso, o pensamento da sociedade, que é como se o índio parou no tempo, como se o índio não está acompanhando esse mundo moderno, né? Então, ali já fui pensando, né? Pensei assim, eu falei, mas eu achei bonito, assim, muito bom assim, gravar, ser filmado, assim, tudo. Depois disso, aí eu fui para o Rio, né? Fiz um vestibular lá, e eu passei, eu fui. Aí eu comecei a buscar, sempre pensei nisso. E sempre vim atuando, assim, atuando para a televisão, para a frente da câmera. E depois disso procurei de como chegar para filmar isso, né? Porque toda vez que eu fazia trabalho como atormentado, ele sempre me botava o tanguinha e tudo pintadinho aqui, assim, e tinha que imitar como se eu tivesse no passado, né? E isso, eu nunca gostei disso. E aí eu falei, por que não sou eu, né? Filmar meus próprios filmes. E aí eu comecei a buscar parceria, né? E, enfim, surgiu uma oportunidade na Universidade Federal de Minas Gerais, no qual participei no Observatório da Educação Escolar Indígena. Só que era para fazer pesquisa, ajudar na escola, enfim, tudo isso. Aí eu falei, eu quero fazer cinema. Aí eu insisti tanto, a coordenadora disse, tá bom, Alberto, a gente vai fazer uma oficina de edição aqui, e depois você escolhe os personagens, e você faz o seu filme. E aí, tudo bem. Eu fiz o primeiro passo, né, edição, e para filmar. Não sabia filmar. E aí, depois, eu escolhi o seu Alcindo, né, porque ele foi o meu primeiro professor da oralidade. Ele tinha 104 anos, em Santa Catarina. Aí eu fui para o campus, peguei equipamento da universidade, sem saber ligar e desligar, e sem saber qual quadro que eu ia usar. Eu não sabia qual era o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, planos americanos, eu não sabia nada. Eu só via
E também, outras curiosidades que eu tinha, toda vez que eu estava no set, eu sempre prestava atenção como é que os caras filmavam, como é que os caras enquadravam. Então, eu fui para o campus, eu não sabia de nada, cheguei no seu Alcindo, o seu Alcindo ficou muito feliz, que ele sempre me chama de meu neto, eu chamo ele de Tiramãe. E, enfim, ele viu que eu não sabia filmar, mas ele era sendo muito procurado na região, né, na aldeia lá, então as pessoas filmavam ele sabia como ser filmado. Aí ele falou assim para mim, pô, eu vou te ensinar como é que você pode filmar. Aí ele falou, tudo bem. E aí ele falava assim, meu neto, você tem que me filmar dali, você tem que me pegar... Assim, ele não falava assim, um plano médio, né? Falava assim, tinha câmera, chega o ar, então tudo isso é close, chega o ar, close, crane in, né? Então close e tudo. Ele falava assim para mim, aí eu fazia isso. E aí depois eu vi que ele é o meu professor, assim, ele é o meu professor de cinema, que ele me ensinou tudo, assim, não tudo, mas aí eu aprendi praticando. E o mais importante, uma vez, ele falou assim para mim, que eu estava caminhando, ele mostrando assim as plantas, assim, tudo, e tem um momento que tinha um tronco caído assim no meio do caminho, e ele sentou lá, com o costume dele, fumava não era o petanguá, era fumo que enrolava no papel, era milho, o negócio de milho, como é que fala? É palha, isso, palha. E aí, ele falou assim, fumou 3 vezes, soltar, como se ele conversasse com ele, com a floresta ali. E aí depois fez assim, no meu ombro, assim, falou assim, meu neto, vou te falar uma coisa. Ele falou, tá vendo essa câmera que está aí? Ele falou, você tem que ver ele como se caminhasse numa floresta. Ele falou. Aí eu falei, naquele momento também não entendi, mas como é que eu vou caminhar com a câmera, com a floresta? Eu via isso na cabeça, e depois fiquei pensando, né? E isso batia assim, como se fosse um martelo batendo um prego na minha cabeça. Aí depois que eu percebi que ele queria me dizer que a câmera tinha que ser um cachorro e eu era ser um caçador. Caçar com a câmera a história. Então, tinha que ir atrás da história, buscar as histórias para dentro de uma câmera. E eu não tinha que ver a câmera como se fosse um equipamento, a câmera eu tinha que ver como segundo olho, como segundo ouvido. Enfim, tudo isso. Depois que eu fui perceber isso, que eu vi que hoje a câmera é como se fosse uma caneta para mim. Eu sempre falo que nós, Guarani, assim, nós não somos muito de escrita, de escrever, de ler, mas assim, por isso que a gente tem muito essa oralidade. E a oralidade, nós mais jovens, a gente tem que ver como é que a gente vai captá-lo, ele, para contar em outra forma a nossa história, contar em outra forma os nossos sonhos. Então, hoje, eu vejo tudo isso, que a câmera, eu vejo a imagem onde eu passasse. Para mim, tudo é filme hoje em dia. Porque, então, esses verdadeiros líderes espirituais, que me ensinou muito, ele está no YouTube, é uma longa, né? Se vocês procurarem, só digitar os verdadeiros líderes espirituais, vocês vão achar. Ele está em inglês, em francês e português, não, ele rodou muito, assim, né? E outro que eu fiz se chama assim, A Origem da Alma, que eu fiz em Paraná. Também foi feito pelas parcerias de saberes indígenas, né, no qual eu estava fazendo parte de pesquisador. Enfim, então, cada filme que eu venho fazendo, eu vim crescendo, vim em outras linguagens. E assim, a linguagem que eu levava dentro da câmera, era tudo o seu Alcindo, eu via tudo o seu Alcindo ali sempre, toda vez que eu vejo filmando, ele está comigo, assim. Eu sinto isso, ele falando, eu tenho que filmar daquilo, de outro lugar, a posição das pessoas. Então, acho que isso me faz ser diferencial de cinema de outros diretores, né? E acho que isso é meu caminho, eu faço a caminhada com isso. Eu acho que eu me encontrei assim de caminhar com a câmera, de registrar a memória, assim. Então, essas duas longas,
E tem outro que é... Esses duas longas estão no YouTube, né? Quem quiser procurar, está lá. Essas rodou tanto filme no Brasil, festival, universidade, tanto internacional. Os Verdadeiros Líderes Espiritual passou na televisão até em Singapura, Portugal, Los Angeles. Então, isso me fez assim valer a pena, né, de lutar por isso, de ir em frente, seguir em diante. E, enfim, tem outras curtas que estão no meu canal, assim, Um Pé na Aldeia, Outro no Mundo, tem Além do Olhar, tem O Choro da Terra, e tem A Lágrima de Diamante, que eu fiz, aí tem A Procura de Aratu. Então, eu venho rodando, fazendo os filmes. Hoje eu falo que eu faço filmes com recurso ou sem recurso, faço filme, porque hoje eu aprendi a fazer. Então, hoje eu tenho equipamento, tudo, graças ao Nhanderu, né, que de tanta luta, consegui. Eu tenho minha própria ilha dentro de casa. Então, hoje eu faço filme sem impedir, assim, sem ir, mas já procurei muito. E sempre que eu falo assim, né, eu não sou diretor do filme, porque o filme depende, para você fazer, depende do sol, do tempo, da chuva, da lua, do vento e o dia. Então, tudo isso é diretores de filmes. E até vocês são diretores do filme, porque vocês estão aqui, vocês estão vendo e fazendo parte desse filme. Então, acho que isso me faz sentir muito mais, assim. Por isso que eu falo, eu não sou diretor de filme, né? Então, diretor é nós todos. Então, enfim, isso contando um pouco assim da minha história, de como eu comecei, assim, tudo, e por isso que eu venho nessa caminhada de levar assim para tanto sociedade, para tanto nossa sociedade, tantas comunidades indígenas, onde eu for. Eu sempre converso com o mais velho, né? Sempre eu falo, né, da importância da câmera, da importância de guardar as histórias, da importância de guardar a memória, a importância de mostrar para as pessoas que aquela imagem, ela está ali presente com você. A partir do momento que você dá o take, ela aprisiona a sabedoria e ela está ali. E hoje falo que a gente não só registra as memórias, narrativas, histórias, canto, mas também a gente usa como uma arma, como uma ferramenta, né, de mostrar para as pessoas que a gente está aqui, a gente está lutando, como diz o parente aqui, a gente está comendo um leão por dia, mas a gente está aqui mostrando que a gente estamos vivos e vivemos com a luta, né? E, então, esse filme foi realizado pelos projetos de direitos humanos, Inventar com a Diferença, né, no qual eu ganhei um projeto da Universidade Federal Fluminense e era para fazer a oficina. Então, eu fiz a oficina ensinando os outros Guarani. Assim, eu sempre falo para ele que eu não quero ser um Alberto sozinho. Por quê? Porque eu não dou conta, eu não vou... Qualquer lugar não posso estar o tempo todo, então eles têm que continuar. Então eu falo para eles assim, eu vou ensinar vocês, mas vocês têm que dar continuidade. Então quando eu ensino editar e filmar de como para eles ser independente assim na aldeia assim, para eles conseguirem caminhar também. Hoje assim eu faço filme entre a região sul-sudeste do Brasil, né? Então, esse projeto aqui do Inventar me fez eu fazer esse filme também, esses Guardiões da Memória, né? Que algumas cenas está a filmagem dos meninos da oficina. E, assim, eu fico muito feliz, né, de estar registrando esses momentos dos mais velhos, do Tiramã Coelho, por exemplo. No final que a gente estava vendo, assim, o seu Miguel está com 116 anos, vai fazer 117 anos, mas ele está ali firme e forte. Então, e ele me chamou, assim, né, falou assim, ele viu que hoje é importante, né, os mais velhos assim, hoje me chamam muito para fazer esse registro na aldeia. Eu falo assim, você tem que estar aqui, como... Eles não perguntam assim, você tem dinheiro para vir aqui na aldeia? Eles não falam assim,
A gente vai fazer festa tal dia, cerimônia tal dia, você quer que você grave. Então tem que ir a pé, não importa, tem que ir de carona. Porque ele sabe que o valor, hoje em dia, da imagem que os professores trabalham dentro da sala de aula. Ele, não é gravado todas as histórias, mas ele já é um primeiro passo, é um primeiro recorte que fica guardado. Então, acho que é isso que me faz pensar o tempo todo, assim. Também eu aprendi muito com a minha primeira filmagem longa, assim, que eu saí gravando muitas coisas e no final não, assim, saiu uma longa, mas muitos material a gente só guardamos, né? Então não aproveitei tudo. Então me fez repensar também na minha construção de filmagem. Hoje eu falo, né, que eu faço filme, primeiro penso o título, depois eu executo as imagens. Porque, como eu estava falando com a Celeste, que ela conhece que quando o Guarani começa a falar de uma história, daqui já vai emendando em outras, assim, outras, como se fosse uma linha circulando aqui. Então, por isso que hoje eu penso no título para executar aquilo que eu quero trazer para a imagem, para congelar a imagem, como diz um velho sábio, né? Então, acho que é isso que me faz hoje caminhar, assim. E hoje acho que é difícil de parar, né? Porque eu encontrei o caminho na forma como caminhar, né? Que é igual antigamente, assim, os tiramães falam dessas caminhadas da terra sem males, de caminhar. Aí também hoje acho que eu me encontrei de caminhar com a câmera. A câmera eu vejo assim que ele vai fazendo parte de mim, assim, junto com os meus filhos, assim, onde eu ando, assim, né? Então hoje eu encontro as barreiras, dificuldade. Então tem um momento pensei de parar uns tempos, no qual eu perdi todos os equipamentos, né? Mas enfim, os Guarani me deram força, né? Meus parentes, liderança me deram força de continuar, né? De falar assim para mim: você é o futuro das nossas crianças. Você não pode desistir, né? Isso é um teste de Nhanderu, né? Fala que o seu Alcindo fala que o Nhanderu faz o teste na gente 5 vezes. Você tem que passar 5 etapas de teste, como se você fizesse uma prova na universidade. Então, e aí o velho sábio falou para mim: esse é um teste de Nhanderu. Você pode perder, ele falou assim, você perdeu tanto de valor hoje, mas lá na frente você pode ganhar o valor que é do seu próprio povo, né? Acho que é isso, a gente vai conversando mais. Até. Bom, vamos fazer uma série, um bloco de 3 perguntas, tá? E aí, para quem vocês... Eu tenho um microfone. Tudo bem. Boa noite, meu nome é Fernanda. Eu estou aqui com uma turma de alunos do curso de licenciatura em Educação do Campo desta universidade, né, da turma de Linguagens, e a minha disciplina é Artes. E eu queria primeiro parabenizar, né, e agradecer essa oportunidade de trazê-los aqui e dizer ao Alberto em especial e aos coordenadores esses temas que vocês trouxeram, né, para nós das artes e para nós do curso de educação em Educação do Campo, que
têm a mesma resistência, né, que os indígenas, que os quilombolas, que os agricultores que vivem no campo e do campo. Então, esses assuntos são muito importantes, conceito de cultura, memória, o resgate, guardar a memória. E a forma como o Alberto trouxe para a gente de não dissociar toda a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, né? Para fazer guardar essa memória desses lugares que às vezes são tão difíceis, e a arte como uma forma de resistência, né? Resistência nesses não lugares, né? Então, a minha questão é para a gente pensar um pouco como essa ideia de resistência pela arte, né? Porque, de certa forma, é isso, você usar a arte para se colocar nos lugares. Como você tem visto isso nos lugares onde você tem passado? Porque você tem dado visibilidade à sua cultura, e nós também temos tentado fazer isso de outras formas. Mas como você tem visto isso nos lugares onde você tem passado, né? Ele tem sido bem aceito, bem representado? Você tem percebido esse público que está aqui é um público que normalmente te acompanha nesses lugares de universidade? Essa é a questão. Alô, alô? Você quer responder agora ou a gente ouve mais gente? 3. Quem mais se inscreveu? Ali. Já passo para você. Olá, boa noite. Eu sou Eduarda. Na verdade, não é nenhuma pergunta, assim. Talvez gostaria de saber qual o sentimento, assim, que eu vi e estou vendo na vivência da gente do cotidiano. Nós temos distanciado do Criador, né? O tempo todo. E vejo que vocês o tempo todo trazem essa fala da importância de estar com Deus. Sim, sei que vocês trouxeram de uma outra maneira. Como é que vocês pronunciaram? Isso. E eu percebi também que seus cantos. Queria saber, por exemplo, assim, como que é essa questão da divindade, assim, como que é para vocês no cotidiano, no dia a dia de vocês, essa vivência com Deus, assim, de um pouco mais, se pudesse contar talvez uma história ou sei lá, algo que passou desse contato maior com a divindade. Você poderia falar algum de vocês, por favor? Obrigada. Mas não. Boa noite, eu sou o Gabriel. Eu queria saber, um pouco pegando o gancho do que ela falou, de como a tecnologia, que a gente aqui também, nós, na cidade, estamos passando também por uma crise tecnológica, né, assim, eu vejo muito descontentamento com o Facebook, com essas mídias sociais, né? E que isso pode estar tirando um pouco das nossas culturas, né, de aspectos culturais, né? Então eu queria saber como que a internet, o celular, a vinda desses bens que são necessários, né, para muitas atividades hoje, né? Como que isso pode estar afetando a cultura das aldeias? Mais ou menos isso. Alguém quer responder primeiro? Bom, respondendo a pergunta do Gabriel, bom, no nosso caso, a tecnologia está a nosso favor também. Acredito que a gente, na aldeia de Pau-Brasil, eu particularmente, a gente faz parte do grupo do Toré, que é um grupo que é de dança típica lá do nosso povo, Tupiniquim. A gente dança, aí tudo que a gente faz, ou seja, os rituais que a gente faz, as fotos que a gente tira, com as pessoas que vão visitar a aldeia, eu, particularmente, junto com os meninos, a gente posta no Face, posta no Instagram, entendeu? Porque as redes sociais a gente usa muito também para divulgar o trabalho, no quesito divulgação. Mas só que tem muita resistência porque, quando eles chegam na nossa aldeia, que tem um aspecto, assim, totalmente diferente da aldeia, porque a gente não tem mais mata, foi tudo devastado. Eu acho que ele morou 8 anos lá nos Guarani, ele sabe a história dos tupiniquins,
A fibra devastou tudo, que é tipo de mata. A gente não tem mais mata. O pouco que tem está preservado. E quando eles chegam na nossa aldeia, a maioria dos Giruá, dos brancos, sim, eles falam: aqui não é aldeia, porque eles têm celular, eles têm internet, entendeu? Se a gente usa internet, se a gente tem carro ou moto, a gente não é índio para eles. Se a gente não tem, a gente é atrasado. Aí é a pergunta que eu faço: onde fica o meu termo nisso? Entendeu? É complicado. Foi igual eu falei com a mulher daqui de Vitória que foi lá. Ela falou: nossa, vocês nem parecem índio e tal. Eu falei: se eu for contar a história da aldeia, você vai entender o porquê. Na verdade, a maioria aqui é mestiço, porque quando se tinha mata na aldeia, teve a primeira releva de corte de madeira nativa para carvão. E nisso levou-se muitos peões de fora, baiano, mineiro, tal, tudo para lá, entendeu? Chegou lá, aí já viu, né, o que aconteceu, né? Aí, teoricamente, falando com ela assim, que são 517 anos de contato, né, cara? Não é 517 dias, né? 517 meses. 517 anos de contato, de convivência. A tendência é você perder um pouco daquilo. Tipo assim, do nosso caso, a gente perdeu praticamente 80% da nossa cultura. 80% da nossa língua perdeu no século XVIII para o XIX. Ou seja, estamos tentando um resgate da língua, tentando um resgate do nosso ritual, entendeu? Que é uma coisa que não pode acabar, entendeu? Por isso que eu falo que hoje, para a gente ser índio, a gente tem que usar de todas as artimanhas para poder divulgar seu trabalho, para poder você fazer de tudo para poder você viver. Artesanato a gente fazia muito antigamente, mas a gente fazia para sobreviver. Os pessoal faziam peneira, faziam tapiti para poder vender, trocar por alimento, porque na nossa aldeia era bem precária a situação. Vivia do rio, que a fibra também, teoricamente, matou o nosso rio, que era a nossa fonte de renda. Entendeu? Aí tivemos que buscar outros meios. Hoje, na nossa aldeia, temos índios formados em medicina, temos índios trabalhando na área industrial, entendeu? Buscando outros meios de sobreviver, porque, infelizmente, do quesito artesanato, é complicado. Porque todos nós sabemos que artesanato indígena não é valorizado. Temos muito artesão na aldeia, mas que não tem ânimo para fazer porque não tem aquele estímulo. Pô, vou fazer para quê? Se a gente vai vender... meu povo lá é tambor e casaca, o primordial, que é o instrumento de festa nossa. A gente usa o embaracá-mirim, que é o chocalho. Aí vai fazer uma casaca, você pede aí R$150 na casaca, aí o cara, tá caro. Entendeu? Mas ninguém sabe o trabalho que dá para fazer, de ir no rio, no brejo, arrancar a madeira. Entendeu? Por isso que é complicado viver de artesanato hoje. Aí, para você não perder aquela essência, você tem que fazer o quê? Usar suas redes sociais, principalmente Facebook, Instagram, para poder você postar, para divulgar seu trabalho. Até porque quem é artesão faz as paradas, artesanato, vai lá e divulga no Facebook. Fiz tal coisa, tal, camisas, tapete de fio de bananeira, costumo fazer muito na minha aldeia, entendeu? E isso aí, para a gente, é um ponto positivo. Para a gente é um ponto positivo, as redes sociais, a internet. Mas tem um ponto negativo, que é aquilo que vocês têm o mesmo problema aqui. Hoje em dia, os jovens não estão tão interessados mais em termos de cultura, justamente por causa de internet, essas paradas todas, festa, entendeu? O mesmo problema que ela, no vídeo, retratou aqui, que deixa de ir na UP para ir para a festa, é o que acontece na nossa aldeia também. Às vezes, a gente deixa de fazer um ritual, eles vão para outra, dão oportunidade para o branco, entendeu? Aí é complicado você lidar hoje com essas tecnologias, mas tem que saber se virar daqui e dali, entendeu? Aos pouquinhos vai se ajeitando. Então, eu acho que, primeiramente, eu vou falar um pouco da arte, né?
Eu acho que a arte, ele está, principalmente no meio dos Guarani, assim, está em todo momento, toda parte, fazendo seus baracá, seu taquapô, seu gurapaí, chocalho e outras, urapiriri. Então, acho que a arte não é só um artesanato, né? A arte está dentro da sua mão, no pé, no seu corpo, dentro do movimento ali dentro da nossa aldeia. Então, acho que é isso que a gente... Por isso que o cinema, a gente tenta captar um pouco dessa arte também, né? Porque a arte, ele faz parte da vida ali, de onde circula o movimento, circula o conhecimento. Então, acho que é isso. Da forma que eu penso, acho que é isso, né? Não sei... De repente, cada povo, cada lugar, cada aldeia, cada pessoa tem o seu pensamento diferente, a forma de pensar, né? Então, acho que eu penso assim, né? Que essa arte, ele está em movimento ali dentro da aldeia, porque a arte é vida. Para você fazer um artesanato, você tem que pedir para os seus próprios guardiões. Então, enfim, tudo isso a gente consegue captar e trazer um pouco, né? E a questão do Juliana Greco, né, ela fala do nosso modo de como é uma conexão de vida, da espiritualidade, né? Acho que nós, Guarani, esse tempo todo, a gente, quando começa a levantar, a amanhecer, a gente já começa a falar assim, então, o tempo todo você tem essa conexão e, ao mesmo tempo, tem as casas de rezas, que as pessoas dançam, cantam. E ali é um movimento da alegria, é um movimento do corpo. Então, enfim, acho que é isso. Eu não tenho como te dar um exemplo, eu posso te falar o exemplo, por exemplo, a cura que o senhor teve da sua cabeça. Acho que isso pode ser um exemplo. Porque ele foi curado, assim, que através de Anderu, né? Curou ele falou assim, cortou a minha cabeça, como se cortasse ou operasse. E eu vivi isso na primeira filmagem, quando eu fiz Os Verdadeiros Líderes Espirituais. O amigo meu foi me ajudar lá em Iguaçu, Santa Catarina. Pô, ele adoeceu, assim, estava com uma pedra no rim. Estava quase morto, assim, dentro da aldeia. E aí eu falei, puxa vida, será que o meu parceiro vai morrer, né? Fiquei preocupado. E aí eles levaram para o hospital, nada, assim, cada vez mais não podia mais nem levantar. Aí o seu Alcindo, aí eu fui lá, conversei com o seu Alcindo e falou para mim, e ele até riu da minha cara e falou assim, traz aqui. E aí depois ele começou a curar, assim, começou das crianças, curar as crianças que levaram, assim, ao último ele. E seu Alcindo curou ele, tirou a pedra do rim das costas dele, aqui, mostrou para a gente na mão, assim. Ele falou assim para ele, eu fiz cirurgia em vocês, só que se fosse um médico eu ia te cobrar muito caro. Mas ele falou, mas eu não vou te cobrar nada não, porque aquilo que me deu a sabedoria nunca me cobra. Ele falou, então eu não cobro. Então, acho que tem um exemplo isso. E da questão da tecnologia, assim, eu sempre eu só vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma árvore, raiz e o tronco e o galho. E a mesma coisa dentro da nossa aldeia, a gente tem a nossa casa de rezas, os mais velhos, a escola. E tem aquele tronco de árvore, então a gente não sabe ainda. Então, hoje, dentro da aldeia Guarani, a escola, ele trabalha com a casa de reza juntos, um caminhando um com o outro, e o galho. O galho eu chamo de antena, da onde entram as coisas, a tecnologia, a câmera, celulares, carro, enfim, tudo. Você só pode saber usar só. Então os três caminham junto. Então, as comunidades que têm que saber de como caminhar com isso. E as lideranças mais jovens. E nós, assim, por exemplo, lá no Rio, a gente está criando um aplicativo agora que para a gente colocar dentro do celular, dentro da aldeia, para que os jovens
começa a circular a história também. Então, hoje a gente tem o filme no celular. No celular, a gente abaixa um programa, o filme no celular, através dele, vai circulando pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais, enfim, tudo isso. Acho que, através disso, e as crianças gostam de repassar isso para o outro, eles gostam de se assistir no celular, eles acham tão bonito. Então, acho que é isso que temos que pensar, trabalhar assim. Não sou eu, mas a gente trabalhar a parceria, isso. Acho que é isso. Bom, eu vou falar um pouco de arte, né? A arte para Jurumiti, ela tem todo um sentido, né? Um sentido e uma história. Eu não sei como o não indígena consegue ver a arte, né? Eu não sei se é só um desenho ou se enxerga alguma coisa dentro do desenho, mais ou menos isso. A nossa arte de Jurumiti, ela é voltada para a história do povo. Por exemplo, você usa a sua pintura, não é só para se embelezar, ele tem todo um ritual espiritual, né? Então, por exemplo, você tem um banco de pajé, né? Você tem toda aquela arte, tem toda a história de por que ela está ali, por que ela é usada só pelos pajé, né? Então, ele tem todo esse sentido, né? Então, toda a arte nossa tem envolvimento com seres não humanos, com pessoas não humanas. Então, a arte indígena, cada pintura, cada um, não sei se vocês conhecem esteira por aqui, uma esteira, ele significa alguma coisa, ou rastro de um animal, ou pintura de uma cobra. Então, ele tem todo esse sentido, a arte, né? A arte, ela envolve a vida da comunidade, a história da comunidade, de como ela como que ela é visto, né? Tem arte que as crianças não podem pegar, tem arte que só pajé pode usar, né? Tem arte que é só as mulheres que podem usar. Então, tem toda essa regra, né? Então, nós enxergamos nossa arte dessa forma, né? Um jeito como se fosse claro que é uma religião que você não pode entrar de qualquer jeito, né? Não pode pegar de qualquer jeito. Então, ele tem todo esse sentido, a arte, para nós, né? Quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Podemos fazer mais? Querem falar mais alguma coisa? Ou podemos fazer uma outra série de outro bloco de 3 perguntas? Oi, boa noite. Alô. Meu nome é João, eu sou professor aqui da universidade. Parabéns pelo seu filme, muito bom mesmo. Eu achei muito legal você dizer que aprendeu a fazer filme fazendo mesmo, né? Pegou a câmera sem saber e tudo mais. O que eu queria perguntar para você é se você assiste TV e filme de branco e o que você gosta de ver caso você assista. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Cristina, eu sou estudante aqui da Universidade de Letras e, por causa disso, eu queria fazer a pergunta em relação à língua. Imagino que vocês 3 representantes de 3 etnias diferentes falam em línguas diferentes, ou não? Mais ou menos. E aí eu queria saber
se lá em Aracruz, que está mais perto agora, que eu estou morando aqui em Vitória, se vocês, e aí estender a mesma pergunta, se vocês têm essa ideia ou de ensinar a língua para não indígenas também. É isso, basicamente. Temos mais perguntas? Ânimo. Complementando, então, já que não tem outra, e se for positivo, se o uso da internet também, de repente, ensino à distância da língua para quem, ou para você tem que morar em Aracruz para poder fazer estudo da língua, enfim. Agora a gente tem mais duas. Obrigado. Boa noite. Eu queria perguntar, que eu vi no vídeo a moça reclamando da estrada em condições ruins. Você falou agora sobre a moça que estava falando sobre uma cirurgia que Yanderu fez nela. Como é que é essa relação de vocês, desses três povos, com o governo? Assim, que tipos de políticas vocês acham positivas? Quais tipos vocês não acham positivas? Assim? Boa noite. Eu vou complementar a pergunta dela, que foi bem parecida com o que eu estava pensando, que eu sei que vocês são povos de luta e eu valorizo muito, agradeço por todo o ensinamento que vocês têm passado e têm para transmitir para a gente. E eu queria saber como vocês estão se sentindo, assim, o que vocês estão pensando em relação a tudo isso que está acontecendo. Como vocês têm procurado se armar além da arte, assim, se tem alguma coisa mais de guerra mesmo. É isso. Depois a gente faz outro bloco. Agora não sei quem quer começar a responder. Quem quer começar? Primeiramente, fora Temer. Realmente, a gente estamos vivendo esse mundo, né? Que essas dificuldades a gente enfrentando, né? Mas enfim, a gente é um povo guarani, por exemplo, a gente jamais vai desistir. A gente já viemos sofrendo desde muito tempo. Não é agora que a gente vai cair. A gente está aqui firme e forte. Então a gente vai encarar isso de cabeça erguida, porque não é o Temer que vai derrubar a gente, não é outros governos que vai derrubar a gente. Porque se fosse para derrubar a gente podia ser derrubado muitos anos atrás. Então, não é agora que a gente vai desistir. A gente sabe que a luta, a gente encontra as dificuldades, mas com a sabedoria a gente vai continuar caminhando assim, enfrentando esses diálogos. E quando se fala da moça da estrada e tudo, é porque a gente já sabe que em alguns municípios os governantes não querem dar prioridade à comunidade indígena. Principalmente até na educação, lá no estado do Rio, a gente sofre muito. Então, mas, enfim, a gente não vamos desistir, né? A gente sempre está aqui. As pessoas que quilombola, que sem terras, dos campos, sabem qual é a dificuldade também que eles encontram, igual o povo indígena. Então, acho que nós, assim, cada vez mais, com essas lutas, a gente cada vez também estamos se fortalecendo, né? Estamos se unindo, cada vez mais lideranças estão fazendo esses encontros e estudando como é que vamos encarar isso tudo que vem acontecendo na nossa vida. E a primeira e a segunda qual que é, né? Sim. Os filmes. Realmente, eu gosto de assistir alguns filmes, né? Por exemplo, eu gosto muito de assistir o filme chinês, essas coisas tudo, e de luta também. E aí, hoje eu assisto assim, os documentários também assisto muito, e para ver assim, cada vez mais também para poder melhorar cada vez, porque quanto mais você assiste, você
ver que é onde você também está errando. Eu gosto de assistir também meus próprios filmes, assim, de novo, ver em onde que eu posso ir melhorando cada vez mais, né? Então, eu não posso fazer o filme só assistir só o meu, por exemplo. Quando você assiste outros filmes, você aprende também. Então, hoje a minha estratégia é assim, né? De caminhar assim, cada vez mais, de melhorar assim, de lutar de igual para igual mesmo com os diretores que não é indígena, que faz o filme. Então, hoje nossos filmes, principalmente, às vezes todos os festivais, os filmes indígenas ganham prêmios, né? Então, e hoje a gente vemos que a gente pode competir de igual para igual com esses diretores que faz filmes que não é indígena. Então, é isso. Então, eu assisto bastante filme, né? Em casa, assim, quando eu tenho tempo, quando não tenho tempo, eu mesmo vou fazendo trabalho também. E a questão da língua, de ensinar a língua, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, eu dou aula para os alunos lá de Guarani, assim, para quem quiser estudar, assim, faz a matrícula. Só que eu sou um professor que falta mais do que dar aula lá. E aí, enfim, acho que é muito bom, assim, as pessoas vêm, cada vez mais está tendo muita procura, né, de as pessoas querer entender mais um pouco como é que é a linguagem, como é que se pronuncia, como é que se fala. E, enfim, e também tem uma língua paraguaia, né, que já se encontra vocabulário na internet, enfim, tudo isso. Mas a língua guarani ele tem 3 formas diferentes. Tem os kaiowá, nhandevos e umbriá, que são mais fortes, são mais falados. Então, tem alguns, os umbriá, por exemplo, segura muito som nasal, e os guarani não. Então, enfim, tem umas facilidades. Algumas pessoas têm facilidade de aprender, não. Mas, enfim, é isso. E outra terceira... Quarta pergunta? Acho que é isso, né? Desculpa. Duas é casado. Sim. Então, acho que é isso, mais ou menos, assim que a gente vai caminhando. Sempre eu falo, eu estou aprendendo ainda, sou muito novo ainda, e estou aprendendo muito com os tiramões, né, com os liderança, ouvindo os mais velhos, crianças. Então, sou apenas um aluno ainda dentro da aldeia, com a câmera, e assim vou caminhando, né? Oi? Eu mesmo. Eu trabalho em tradução também. Porque eu faço tudo em casa. Tenho ilha, eu tenho filmagem, tenho a câmera, hoje em dia eu tenho tudo. Eu tenho ilha de edição em casa, correção de tudo. Mas, enfim, o filme depende das parcerias, né? Por exemplo, se você não pegar parceria, também você não consegue produzir um filme. É isso. Bom, respondendo um pouquinho a pergunta no termo politicagem, no caso, como que a gente vê o termo política com a relação indígena, é bem complexo a gente falar. Nós, povos indígenas, praticamente idolatramos Lula, porque foi através dele que conseguimos na luta pela terra, as nossas terras que foram ocupadas pela Fíbria. Entendeu? Aí, nesse quesito, teve, antes, com Lula no governo, você perguntou se existia luta, essas coisas. Teve na última demarcação, junto com o povo Guarani, que é um povo parceiro de guerra dos Tupiniquins, teve uma luta muito sangrenta, que foi a demarcação das terras. Lá na aldeia Pau-Brasil, que estavam demarcando terra Pau-Brasil, Caieiras Velhas, e comboios, teve um enfrentamento muito forte, muito feio com a polícia, onde eles praticamente massacraram o nosso povo. Entendeu? Fomos bastante massacrados, machucados, fomos humilhados praticamente perante isso tudo. E depois disso, ainda tivemos que enfrentar uma passeata da cidade de Aracruz ainda, que a Fíbria fez, reunindo praticamente a cidade toda contra nós, povos indígenas, falando que Aracruz não tinha índio, que era tudo bando de poceiro, que a FUNAI tinha trago os índios e Aracruz tinha trago o progresso, Aracruz Celulose na época, né?
tinha trago o progresso. E nisso afetou muita gente. Porque nessa época, eu lembro que eu estava estudando em Aracruz. E foi difícil para mim estudar. Eu sofri bullying na escola. Eu sofri bullying por ser indígena, de morar na aldeia e tal. Ouvia algo do tipo assim, índio tem que morrer tudo, tem que matar esses índios tudo, só querem saber de terra, só querem saber de dinheiro. Isso, aquilo outro. Foi o que eu vi. Tipo, aí muitos de nós, tupiniquins e guaranis, Guarani não tanto, mas os tupiniquins que estudavam fora, teoricamente ficaram com medo, receio de falar que era indígena e que morava lá. Com medo de ouvir piadinha, com medo de ser massacrado verbalmente. Então, através do Lula foi lá, decretou que a terra era nossa, entendeu? Agora o Temer está querendo fazer a revogação das terras, entendeu? Mas hoje nós, povos indígenas, temos o Lula como um ídolo muito grande para os povos indígenas, porque ele abraçou nossa causa, entendeu? Ele entendeu que os povos indígenas merecem um pouco mais de atenção e respeito, porque antes eram maioria, agora nós somos minorias, entendeu? E hoje nossas terras estão ameaçadas, vai ser revogada novamente. A gente perdeu as terras que a gente conquistou com sangue e suor. Entendeu? E essa foi a última luta que teve, luta sangrenta mesmo, com arma, com flecha. Depois, e lá para cá não teve mais. Aonde as polícias chegaram com as máquinas, derrubaram as cabanas, meteram fogo nas cabanas que a gente tinha feito na aldeia Olho d'Água, onde tem um povo guarani que mora lá. Nosso cacique tomou 4 tiros de bala de borracha. 4 tiros. Uma liderança nossa foi preso, o outro teve o braço quebrado pela polícia. Entendeu? E desde então, não teve mais guerra. Mas, pouco tempo atrás, algumas lideranças da minha aldeia, da outra aldeia Irajá, da outra aldeia Caras Velhas, foram para Brasília e lá tiveram novos confrontos com a polícia. Entendeu? Com os outros povos que foram fazer protesto lá no plenário, aí teve novos protestos confronto com a polícia. Entendeu? É complicado, porque o povo indígena é conhecido pela resistência. E desde 1500, sendo massacrado, humilhado, até hoje não fomos derrotados, não é agora que a gente vai ser. Entendeu? Estamos aí, porque deve se tiver que bater de frente, vamos bater de frente. Se tiver nosso direito, vamos revogar nosso direito. Porque é complicado. A gente, principalmente em Aracruz, nós, povo de Aracruz, não temos voz. Se a gente quiser reivindicar algo, o prefeito não nos atende. Secretário não nos atende. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir para a rua, fechar a pista. A gente fecha as pistas para poder causar impacto, para chamar a atenção dele. E muitas das vezes a população não entende. Eles acham que a gente está fazendo baderna, reivindicando dinheiro. Tudo para eles é dinheiro, lá em Aracruz. Tudo para eles acham que índio está em busca de dinheiro. Na última manifestação que a gente teve, que a gente fechou as ruas, tipo assim, as ruas de todos os sentidos, Aracruz, Jurong, Porto Céu, as empresas que tem em Aracruz, a população falava que era dinheiro, esse outro, mas não, a gente está reivindicando a educação. Educação para nossas comunidades, porque nossos jovens estão saindo muito cedo das aldeias, sai dali, é criado, de certa forma, na culturalidade. Você sai dali, com 10 anos, vai estudar em Aracruz. É um choque de realidade. É um choque. Aí ele sai criança e volta homem. E volta homem para a comunidade, com outra mentalidade, totalmente diferente da que ele estudava lá. A gente estava reivindicando justamente isso, que botasse até o 9º ano nas escolas, nas aldeias, para que os jovens não saíssem da aldeia. Porque é que está tendo muitos problemas, muito problema mesmo, que o jovem sai de uma forma e volta de outra. Até porque hoje nas escolas, teoricamente, sim, nas grandes cidades, Aracruz, Vitória, Serra, tem ainda aquele negócio de droga, essas coisas, entendeu? Que está bem fácil nas escolas, está bem fácil. E, infelizmente, Aracruz também não está diferente. O nosso medo é que o jovem sai, vai para lá, entra no mundo do crime, entendeu? Ou viram traficantes. Esse é o nosso medo. Aí tivemos que reivindicar, fechamos as ruas, protestamos. Aí o prefeito teve a coragem de chegar na rádio e falar na rádio que os índios estavam atrapalhando o progresso de Aracruz. Pra você ter ideia que o prefeito falou isso. Aí, quando ele
resolveu nos aceitar, a falar conosco, aí foi a comissão de cacique das aldeias do Piniquim, Guarani, foram, e ele não queria deixar entrar assim, com os tacapes, com arco e flecha, com as lanças, porque ele estava se sentindo ameaçado. Queria que deixasse tudo na porta. Aí os caras falaram, não, a gente não vai fazer nada com o senhor, tal, mas só queremos que você se retrate da forma que você falou na rádio. Aí ele achou, não, vocês me interpretaram errado, tal. Aí eles perguntaram, você está chamando ele de burro? Perguntaram para ele. Porque todo mundo ouviu bem claro que ele falou. E nisso ele pegou, foi na rádio, se retratou, pediu desculpa aos povos indígenas, mas vira e mexe tem esse problema. Sim, povos indígenas, por exemplo, Tupiniquim, Guarani, tem esse problema com a prefeitura, porque a gente não é olhado com bons olhos. Eu tiro pelo povo Guarani, que eles vivem vendendo artesanato na beira da pista. Se o prefeito fala que aqui, tipo assim, todo mundo acha que era coisa, todo mundo sabe que era coisa terra de índio, onde tem índio. Se o prefeito gostasse de cultura, ele não poderia fazer uma barraquinha melhor, para eles poderem expor o artesanato deles, para poder chamar turista. Eles não poderiam fazer uma coisa melhor, mas não. Está lá a barraquinha, teoricamente, quase caindo em cima deles, porque eles mesmos fizeram, entendeu? Eles vendem os artesanatos deles, entendeu? E o prefeito, nem tinha um. Então, é complicado a gente falar do termo política e indígenas, porque tem muita coisa que não bate. Somente a opinião indígena, a gente tem uma opinião formada do que a gente quer para a gente, e eles querem impor outra coisa para a gente, querendo que a gente aceite o que eles querem. Aí dá uma certa divergência. Aí, respondendo a outra pergunta sobre a língua, para ela, a questão é... A língua é o seguinte, a gente está em processo de resgate, o Tupiniquim. Nossa língua é tupi, que descende da língua deles, é do mesmo tronco linguístico. Aí é meio parecido. Aí tem certas palavras no dialeto deles que é parecido com o nosso. É igual o boa noite deles, o nosso é Andeptuna, o deles é Andeptúdio. Igual o boa tarde nosso, é Caruca, o deles é Carujo. Entendeu? São certas semelhanças. Tipo assim, aicó, eu estou, é a mesma coisa que a gente usa, entendeu? Tem certas semelhanças que dá para entender. Mas só que o língua indígena é o seguinte, para você realmente quiser aprender e tal, você tem que conviver. Porque por internet é complicado, porque às vezes tem certas palavras que você tem que falar que não sai legal no áudio, que não sai legal no telefone. Você tem que presenciar para você dobrar a língua para poder falar, porque é bem complexo falar, entendeu? Assim, você tem que estar lá, vivenciando. E hoje, o meu povo perdeu a língua no século XVIII para o XIX. Estamos no processo de resgate, sim. Mas como eu frequento muito a UPUI, a Casa de Reza Guarani e tal, eu já entendo um pouco de Guarani, tento arranhar um pouco, né, porque é parecido com o nosso, tento arranhar um pouco com eles, entendeu? Já canto em Guarani, vou na UPUI, faço a menção a Yanderu, na UPUI cantando na língua deles. Aí, mas só que quando eu estou no meu ritual, eu canto na minha língua, aí falo um pouco na minha língua, quando estou no meu ritual tupi, entendeu? Mas, realmente, se quiser, dá uma passada lá na aldeia, lá em Três Palmeiras, Piraquaçu, ou vai para o Brasil, aí a gente faz um tour lá pelas aldeias lá, entendeu? Leva você em Caeiras Velhas, que tem falante de tupi também, o nosso professor mora lá. Vamos lá conhecer, sempre bom, entendeu? Então, vou falar um pouco da área de linguagem, né? Nós, povo de Oromiti, nós vivemos há muito tempo, né? E aí quase a gente perdeu a nossa língua, mas a gente está escrevendo a história na língua de Oromiti, né? Estudando o português, que a nossa escola lá é bilíngue, né? É o português, e também tem o espanhol, que nós somos fronteira com a Bolívia, né? Então, nós estudamos as 3 línguas, mas a escola é bilíngue, porque ela estuda o português e estuda a língua materna, né? Então, e a gente está avançando, né, na escrita, a escrita está muito bem avançada,
né? E a gente está escrevendo história na língua de Oromiti. Quando fala em política, a política, na verdade, não serve para o índio, né? Não serve. Eu não gosto da política, né? Então, por quê? Porque a politicagem hoje, na minha visão, é para os ricos, é para os empresários, não é para uma faculdade que precisa formar gente, né? Então, não gosto de política, por essa razão, né? A política do governo, ou de vários partidos, é trazer empresa, né? Empresa investe na empresa internacional, não investe num povo brasileiro. O povo brasileiro está aqui por estar, né? Os mais pobres estão aqui vivendo daquilo, está vivendo de poluição dessas empresas, né? Está vivendo disso, né? Enquanto nós, indígenas, estamos precisava de uma outra política sem ser essa. Eles fizeram uma política para eles, para os parlamentares, para os partidos, não foi para o povo. Porque nós, povos indígenas, nós sabemos que 4 anos não serve para fazer politicagem para indígena. Completou 4 anos, sai e vem outro dizer que não, eu vou estudar ainda a questão da terra indígena. 4 anos sai, entra outra pessoa que também não sabe de nada. Então, por esse motivo, não gosto de política, porque política, hoje, que eu enxergo esse país, é dessa forma, não é para pobre, né? É para os partidos. Eu vejo dessa forma, enxergo política dessa forma, né? Então, nós não tem investimento nas universidades, né? Não tem. Se tem, é muito precária, né? Você já viu uma universidade tão grande, deveria ser com vários cursos bem diferentes, né? Então, é por isso que, às vezes, nós, os de Oromiti, pensa dessa forma, né? Politicamente, os de Oromiti têm uma política diferente. Por quê? De centralizar os profissionais indígenas dentro da comunidade e ter seus projetos próprios. Mas nisso aí não dá. Por quê? Os políticos dizem, índio tem muita terra, índio é preguiçoso, índio não faz nada, mas índio não tem financiamento para comprar maquinário, índio não tem trator, índio não é financiado pelo banco nenhum. Como é que o índio vai trabalhar? É por isso que eu digo que a política é voltada para os empresários, porque os ruralistas estão com a maior parte do dinheiro para comprar maquinário, para botar poceiro na terra indígena, eles colocam tudo, porque eles podem, né? Como é que nós vamos? E nós temos como sobreviver dentro da comunidade indígena sem desmatar. Porque nós temos igarapé para você fazer um tanque de piscicultura, você tem abelha, você tem açaí, você tem... Cadê o investimento para esse povo da floresta? Não existe uma linha de financiamento para os povos indígenas, né? Então, é isso. A política hoje é voltada para a grande empresa. A política não está voltada para os povos brasileiros. Eu acho que é isso que eu tinha que dizer aqui para refletir um pouco, que é dessa forma que a gente pensa. Temos tempo ainda para mais? Acho que sim, não é? Mais um bloco de 3. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do público e de todos aí da mesa,
Tá? Agradecer e parabenizar a produção e a exibição do filme. Eu tive a honra de conhecer a aldeia Tupi de Aracruz. E aí eu lembro que, na época, tinha uma escola terminando de ser construída. Era grande, deve existir ainda, acredito, porque não faz muito tempo, ela é grande. E aí você comentou que vocês estavam lutando para ter educação até o 9º ano. Então, lá só vai até o 5º ano, não sei se já está funcionando, até o 5º. Né? E aí a pergunta é sobre os professores dali, eles são indígenas? E, se não são, como faz para garantir que a cultura de vocês seja respeitada e passada para as crianças? E uma pergunta para todos é se vocês confiam na FUNAI e no IBAMA. É isso. Obrigada. Alguém mais quer fazer? Boa noite. No filme, o senhor mais velho, de 116 anos, ele falou que a Terra está para acabar, né? E que Nhanderu vai mandar, não me lembro como isso vai acontecer, mas que só alguns povos irão sobreviver. Né? E aí eu fiquei pensando no que o Alberto disse, de que não é o Temer que vai derrubar a resistência guarani, e eu penso que os tupiniquinhos de Oromiti, os guaranis, são pura resistência nesse sentido. Mas eu queria perguntar para vocês, dentro dessa resistência, como é que vocês estão vendo esse fim do mundo, né? Que às vezes é codificado como mudança climática, às vezes é codificado como um dilúvio que vai acontecer, né? Como que vocês entendem as mudanças climáticas? Porque eu penso que já ouvi, né, um antropólogo, o Eduardo Viveiro de Castro, sempre falando que os povos indígenas são povos do futuro, né? E eu imagino que vocês é que têm os instrumentos realmente de resistência e de sobrevivência às hecatombes que estão assolando a todos, né? Queria um pouco saber de vocês um pouco sobre isso, né? Desse fim do mundo e dos mundos que já acabaram, dos mundos que estão por vir, e como a gente pode pensar isso, como vocês podem ensinar um pouco a gente a pensar isso que está aí batendo na porta de todos, né? Mais perguntas? Deixa eu pular por aqui. Valeu, obrigado. Boa noite, meu nome é Vitória. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, da professora Celeste também, da professora Nicole, por esse evento. Eu ia deixar para falar pessoalmente com os meninos no final, mas eu vou embora daqui a pouco. Eu sou de Aracruz também, e aí eu fico muito espantada quando, por exemplo, a gente chega aqui e a professora pergunta da língua, porque lá, quando eu estudava no Monsenhor, ninguém tinha interesse, sabe, em visitar as aldeias. E aí, por conhecer já o Mainon, o Marcelo e bastante nas Três Palmeiras, eu já tinha uma certa ligação, já tinha um vínculo de ir lá e conhecer, e ouvir os mais velhos de vocês falando, e ver como aconteciam as coisas. E, quando eu chego aqui e eu vejo na faculdade que tem pessoas fazendo disciplina sobre isso, eu fico, cara, como que no Monsenhor ninguém nunca me disse isso? E aí eu queria ouvir de vocês, tipo, como é que é, quando sai de Aracruz, ver que tem gente aqui interessada e tem gente que está lá do nosso lado, que nunca visitou nenhuma das aldeias. Eu nunca fui na Pau Brasil, mas eu já fui naquelas que ficam ali perto de Boa Esperança, Aldeia Temática, Piraquiaçu-Mirim. E como é que é essa coisa assim para vocês, meninos? De quando... Porque é muito estranho, com todos aqueles outdoors espalhados por Aracruz, da FUNAI, né? E dessas coisas, e quando a gente chega aqui, a gente vê que tem uma disciplina falando sobre uma coisa que estava lá do meu lado, e os meus amigos até me zoavam, falando que eu ia casar com o Mainon, porque eu ia muito na aldeia. Mas, enfim, como é que é essa coisa? Bom,
nesse quesito que você falou do Monsenhor, eu também estudei lá. A parte do meu bullying foi toda lá. Que eu sofri, os meninos também sofreram, entendeu? Tipo assim, eu acho que hoje nossa comunidade está com a mentalidade mais rejuvenescida. Antes, as pessoas, os mais velhos que lutaram, as Primeira e Segunda Guerra, na guerra, assim, entre aspas, a luta pela terra, sempre reivindicando melhor para a comunidade, eles já estão cansados, ficando cansados. Eu acho que é a hora da gente assumir, né? A gente mais jovens. Depois que eu comecei a fazer o curso de licenciatura intercultural, tipo assim, eu já estava envolvendo a cultura, mas esse curso que eu estou fazendo me fez assim, dar um salto enorme. Tipo, parece anos-luz na frente, porque abriu minha mente, expandiu. Que eu botei a mão na consciência e falei, pô, se a gente não se resolver aqui, vai acabar tudo e a gente vai assistir de camarote tudo acabando. Aí, hoje a gente tem uma turma que faz aula de tupi, dentro do qual eu faço parte. Aí eu peguei e resolvi com os meninos. Eu falei assim, a gente que faz aula de tupi, a gente tem a dança guerreira, que é a dança de ritual de guerra. A gente tem que resgatar o toré, que é uma dança mais cantada, é bem mais, tipo assim, mais de louvar ao Deus Tupã, né? Porque na nossa língua é Tupã. Em Anderu é deles, na nossa é Tupã. Ou Yesu, que é Jesus. E para a gente, por exemplo, você já conviveu nas aldeias guaranis e tal, você já viu como é que eles são fortes na culturalidade deles, entendeu? Para a gente, a cada dia a gente está resgatando. Porque como a nossa aldeia, infelizmente, teve muito contato, muito convívio. Hoje tem muito branco morando na comunidade. O que quebra a nossa comunidade é ter muito não indígena morando com a gente. Se o não indígena vai, mas vai com o intuito de agregar, é uma coisa. Mas quando vai e ajuda a denegrir a imagem, é complicado. Porque hoje a gente tem uma resistência, a gente tinha resistência com as igrejas. Porque nós somos católicos, mas usamos a Igreja Católica para a gente mostrar o nosso trabalho, a nossa cultura. Porque, às vezes, a gente precisa de mostrar... Por exemplo, fomos lá em Colatina, dançamos o toré lá no DNJ, o Dia Nacional da Juventude. Dançamos, todo mundo gostou, todo mundo veio, dançou, tirou foto, perguntou como é que era a aldeia. Fomos em Biraçu, fizemos a mesma coisa. Entramos cantando um hino em tupi. Entendeu? E isso, fomos em Coqueiral, fazemos isso também, entramos cantando o hino em tupi, na língua. Isso é gratificante, porque na maioria, lá em Pau-Brasil, eu falo porque em Pau-Brasil, a maioria que está fazendo isso é os jovens. Os mais velhos hoje estão assistindo de camarote e batendo palma. E em Caieiras, a gente tem uns anciões, em Caieiras Velhas, a gente tem uns anciões ainda que estão de frente, igual a Dona Helena, entendeu? E tem o outro senhor lá, que é da batida de tambor, que eles são relutantes, eles brigam, eles batem no peito, eles arrastam a juventude. Entendeu? Isso a gente tem que tomar como espelho, entendeu? Para a gente, mais para frente, a gente passar isso para os nossos filhos, porque a cultura indígena assim, é passar de geração para geração. É igual meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho lá de 6 anos, que não pode ver um tambor bater, que já fica doido, querendo bater, chora, se não deixar bater, casaco, se não deixar bater, ele chora. Aí, quando eu estou em casa, eu mando ele pegar um Ibaracamirim, aí começa a cantar com ele pega o pequenininho dele, que meu irmão fez para ele. A gente começa a cantar, né, ele meio desentoado, mas é bom que vai passando, ele vai crescendo com aquilo na cabeça. Entendeu? Para você ter ideia como é que está agora a culturalidade para o Brasil crescendo, a maioria dos nomes que estão vindo agora é tudo nome indígena. Igual tem meu amigo, o nome dele é Itchauí, Pataxó com tupi. O nome da filha dele é Maia. O nome do meu sobrinho é Mainã. Tem Inayá, Raíssa, tudo crianças que nasceram e os pais automaticamente botaram nome indígena. E eu, se tiver um filho ou filha, eu quero botar um nome indígena. Eu já sei até qual que eu vou botar. Entendeu? O Potiara, o Arapotê. Ele também, acho que é da mesma língua dele, Arapotê, é mais de Dia das Flores, entendeu? Umas coisas assim, eu quero botar um nome indígena. E, tipo assim, para a gente é bem gratificante, porque... Gratificante dessa forma, mas é triste também
Tem gente em Aracruz, sabe, que é uma terra de indígenas, mas não procura se informar, entendeu? Aí, quando tem oportunidade, fica falando coisas que nem sabe. Porque o que a gente mais ouve, acho que você já ouviu, é falar que os índios ganham dinheiro da FUNAI. Ganham dinheiro do governo. Primeiro, se fosse... agora eu vou responder a pergunta da outra menina. Porque é o seguinte, a FUNAI, tipo assim, nós, povos indígenas, assim, a gente não acredita muito na FUNAI. Porque a FUNAI é um órgão do governo. Você acha que vai puxar a sardinha para o lado de quem? Não é para o lado do elo mais fraco que somos nós. Entendeu? Ele é mandado. E, para você ter ideia, quem está no poder da FUNAI nem índio é. Como é que ele vai saber tomar a dor de um povo que está lá sendo massacrado? Está lá reivindicando algo que... Como é que ele vai tomar uma dor se não sabe? Entendeu? O IBAMA, sim. O IBAMA até que é mais tolerável. Mas a FUNAI não dá para descer, infelizmente. Entendeu? Eu vou passar aqui. Perguntou também sobre das escolas, né? Sim, das escolas. Lá é o seguinte, antigamente, quando eu estudava, as professoras não eram indígenas. A gente tinha um ensino tudo voltado para o ensino dos brancos. Entendeu? Hoje, a realidade mudou. Hoje, a maioria das professoras que estão na escola são indígenas. São indígenas e estão se aperfeiçoando cada vez mais. Hoje, a gente tem um amigo nosso que se formou em Brasília, que é o Valdemir, está lá na escola, é bastante interessado na cultura, sempre faz coisas culturais. Entendeu? Isso, para a gente, é um marco. Isso é um marco de uma vitória. Porque estamos botando indígenas para dar aula para indígenas. Entendeu? Para fortalecer a cultura. Porque as professoras que vinham de fora, eles não sabiam da nossa história. Só sabiam de dar aula, mas não sabiam da nossa história. Não sabiam do nosso tempo de resistência, do que a gente tinha que fazer no dia a dia. Entendeu? Hoje está sendo gratificante. E a escola, acho que quem teve em Aracruz, quem foi numa aldeia, foi você, né? Acho que foi em Caíras. Caíras Velhas. Em Pau-Brasil tem uma escola modelo, só que a deles é maior, se eu não me engano. Só que lá já tem um ensino até o 9º ano. Em Pau-Brasil não tem ainda. Em Pau-Brasil a gente está lutando, reivindicando para ter. Entendeu? Espero em Deus que tenha, para que não precisar sair da aldeia para ir para a cruz. Entendeu? E hoje, é bem como eu falo, hoje a maioria da nossa turma é professores. Os únicos que não são decentes é eu, ainda, né? É eu e o Edmilson, entendeu? Que não são docentes ainda. Agora, eu já falei com o Celeste várias vezes, que eu fico perdidinho, às vezes, na aula lá, que as aulas, às vezes, é voltado para o professor e a gente fica boiando. Entendeu? Mas, pô, como? Como, Celeste? A gente explica a situação, entendeu? A gente tenta passar um pouco por exemplo, do nosso dia a dia, que é vivenciar a cultura, coisas que os professores não têm muito tempo para isso. Entendeu? Aí tem eu e ele que estão envolvidos. Ele é o coordenador de jovens da Igreja Católica, mas que está justamente com os jovens do Toré, que são os jovens da cultura. Entendeu? Aí tudo é casado. Tudo a gente vai... Ele fala comigo, tem uma apresentação assim, assim. O padre da nossa paróquia lá, ele gosta muito de cultura. Aí sempre quando tem uma oportunidade, ele pede para a gente ir fazer a oração do Pai Nosso em Tupi, entendeu? Em Biraçu foi assim, foi toda cultural. Entramos trajados, com a imagem da Santa, cantamos um hino em Tupi, fizemos oração, encerramos com a oração do Pai Nosso em Tupi. Entendeu? Isso para a gente é gratificante. Tem pessoas que gostam, que querem ajudar a divulgar, entendeu? Para as pessoas que ainda não conhecem. Entendeu? É muito gratificante mesmo. Entendeu? Respondi? Tá bom. Acho que ele já falou tudo sobre o FUNAI, sobre o governo, acho que não vou repetir. Não? E eu só queria assim, falar um pouco da pergunta da professora Nicole sobre o fim do mundo. Bom, os mais velhos falam que a gente está já no fim, né? Que as coisas vêm acontecendo, só que a gente sem percebê-los, né? Mas eles, assim, conversam com o Nyanderu, né, através da sabedoria deles, como é que vai ser, o mundo vai ser destruído aos poucos, assim, enfim, tudo. Então,
eu não sei te falar assim como realmente vai acontecer esse fim do mundo, porque eu não tenho a sabedoria dos mais velhos, né? Eu sou apenas uma pessoa que, como se fosse criança ali engatinhando perto deles, assim, querendo também, indo em busca, tentando entender o que é realmente, né, a nossa vida, nosso modo de ser o Nhanderecó, modo de viver Guarani. Então, o tempo todo eu estou nessa busca também, estou nessa pesquisa, né, de querer entender cada vez mais, né. Por isso que eu fico muito preocupado assim com os mais velhos, porque muitas das vezes ele morre e leva sua sabedoria contigo. Então, se eu não conseguir captá-lo, isso vai morrer com ele. Então, acho que eu estou nessa busca também. Quem sabe um dia eu posso chegar e falar para você, agora eu posso te dar a sua resposta. Então, mas se você chegar e conversar com os mais velhos, de repente você consegue, né, conquistar ele assim e falar assim, eu quero saber como é que vai ser o fim do mundo. Eu acho que é isso, gente. Acho que estamos no final, né, ou não? Ou vamos rodar mais? Então, eu vou finalizando então. Hoje a minha parte. Assim, eu só queria falar também para os parentes, né, que estavam falando do resgate da palavra, né, que, segundo os velhos Guarani, lá em Santa Catarina, ele fala que a língua ele nunca morre, né? A língua ele está igual uma cinza de fogo dentro da gente. E você só basta soprá-lo igual um fogo e você começa a aquecer ele e acender. E é isso que vocês estão usando agora. Vocês estão soprando de novo a própria língua, estão fazendo renascer de novo. Estão começando. E, com certeza, vocês vão criar um belo fogo futuramente. Com as crianças, com os jovens, vocês estão aqui, assim, e presente. E vocês vão mostrar para as pessoas, dizendo, a gente retornamos de novo, tomamos um banho na chuva, com a nossa própria alma, com a nossa própria língua. Então, acho que eu só queria agradecer em nome dos Guarani, da aldeia onde eu passei, assim, de fazer filme, assim, também, né, porque me deram a oportunidade de trazer um pouco, né, para o mundo do cinema as sabedorias e as belas palavras deles, assim, e também agradecer aos públicos, né, cada um de vocês, como eu tinha falado, agradecer os organizadores, os professores, os alunos, os parentes que vieram de longe, o Ediromitim. E, assim, eu estou muito feliz de voltar aqui, assim, e feliz mais ainda de estrear o Cineclube Aldeia, né? E acho que isso é importante. A gente tem que ocupá-lo o espaço. A gente tem que demarcá-lo o espaço. Como diz o grande filósofo Ailton Krenak, ele fala assim, a gente não tem que demarcar a terra, não. A gente tem que demarcar a arte, a gente tem que demarcar telas, demarcar onde os territórios onde a gente passa. E é isso. E eu estou nesses projetos, nessas pesquisas, nesses filmes. E ano que vem vou rodar um filme, uma longa-metragem, vai ser umas 2 horas, na fronteira entre Brasil e Paraguai, e para trazer como é que os velhos pensam sobre a fronteira. Assim, porque para o Brasil e o Paraguai, assim, que divide a fronteira, né? E eu quero trazer para o mundo do filme, do cinema, da imagem, como é que é o pensamento desses comunidades e, ao mesmo tempo, eu retornando ao meu lugar, da onde eu saí. Então, acho que o projeto se chama assim, o Coração da Terra, né? O Iputê. Então, desse Iputê vai vir um novo filme, quem sabe, a gente, próximo ano, ou 2020, a gente pode estrear aqui de novo, o Coração da Terra. Acho que é isso, agradecer mesmo, de coração, assim, eu estou muito feliz aqui. E eu quero cantar, assim, para a gente encerrar minha parte, né? Depois tá, cantar em Guarani. Assim. É isso, pode ser. Eita. Nyande kagure jare kowai kwe uapura nyande wingwana
Ua pona nyande wingwana. Etawa ekweru omoka nyumba nyanderu mini oe jawa ekwe. Etawa ekweru omoka nyumba nyanderu mini oe jawa ekwe. Nyanderu mini oe jawa ekwe oe jawa ekwe. Nyande kagure jare ko ekwe ua pona nyande wingwana. Ua pona nyande wingwana. Etaba ekweru omoka nyumba nyanderu mini oe jawa ekwe. Etaba ekweru omoka nyumba nyanderu mini oe jawa ekwe. Nyanderu mini oe jawa ekwe. Isso eu sempre falo de que eu não sei só filmar também. Quando eu filmo, eu trago outra linguagem também. Eu danço com a câmera. Porque quando acontece uma cerimônia, quando eu filmo, eu não me sinto diferente dele. Então, tenho que dançar com a câmera, com a imagem. Então, essa é outra linguagem que eu estou criando dentro do cinematográfico. E eu sei rezar, sei cantar, né? Eu não tenho aquele conhecimento lá igual os mais velhos têm, mas eu estou engatinhando assim, né? Acho que agudjete, né? Muito obrigado.